Jesus abençoa-nos, Senhor. Jesus abençoa-nos, Senhor. Jesus abençoa-nos, Senhor. Jesus, desperte os jogadores de futebol para Deus. Jesus, desperte os jogadores de futebol para Deus. Jesus, desperte os jogadores de futebol para Deus. Jogadores de futebol, despertem para Deus. Jogadores de futebol, despertem para Deus. Jogadores de futebol, despertem para Deus. Desperte-os, Jesus, para a consciência de responsabilidade frente à responsabilidade que possuem, de gerenciar bem a função que tu lhes confiaste. Desperte-os, Jesus, para a consciência e para o entendimento de que estão jogadores de futebol, mas de que não são jogadores de futebol. Desperte-os para a consciência e para o entendimento de que teus atos repercutirão no futuro desta reencarnação e nas outras que os esperam. Portanto, a próxima reencarnação que os espera pode ser de extrema dor, miséria e sofrimento, ou de alegria e paz. Tudo depende de teus atos de hoje. Jogadores de futebol, despertem para a importância da disciplina, a importância da prática do bem e da caridade. Jogadores de futebol, despertem para as realidades do Espírito Eterno. Jogadores de futebol, lutem com todas as forças de sua alma para evitarem tomar atitudes que firam as suas consciências. Jesus, sintonize os jogadores de futebol com as forças do bem. Jesus, sintonize os jogadores de futebol com as forças do bem. Ó Jesus, acende essa luz. Jogadores de futebol, sintonizem com as forças do bem. Jogadores de futebol, sintonizem com as forças do bem. Jogadores de futebol, despertem para o amor incondicional aos que sofrem com as misérias do mundo, com as dores da fome, com a expiação da riqueza e com os adoecimentos. Desperte o Senhor para a felicidade que os aguarda se souberem gerenciar bem a função que tu lhes confiaste. Há de despertar a esperança, a alegria, a competição saudável, com equilíbrio, respeito às regras e às leis. Jesus, desperte os jogadores de futebol do mundo para a consciência de responsabilidade pelo futuro do esporte na Terra. Jesus, desperte-os. Jesus, desperte os jogadores de futebol para Deus. Jesus, desperte os jogadores de futebol para Deus. Jogadores de futebol, despertem para Deus. Jogadores de futebol, despertem para Deus. Despertem. Jesus, abençoa-os, Senhor. Jesus, abençoa-os, Senhor. Jesus, abençoa-os, Senhor. Ó Jesus, acende essa luz. Jesus, desperte os jogadores de futebol para Deus. Jesus, desperte os jogadores de futebol para Deus. Jesus, desperte os jogadores de futebol para Deus. Jogadores de futebol, despertem para Deus. Jogadores de futebol, despertem para Deus. Jogadores de futebol, despertem para Deus. Desperte o Jesus para a consciência de responsabilidade frente à responsabilidade que possuem, de gerenciar bem a função que tu lhes confiaste. Desperte o Jesus para a consciência e para o entendimento de que estão jogadores de futebol, mas de que não são jogadores de futebol. Desperte-os para a consciência e para o entendimento de que teus atos repercutirão no futuro desta reencarnação e nas outras que os esperam. Portanto, a próxima reencarnação que os espera pode ser de extrema dor, miséria e sofrimento, ou de alegria e paz. Tudo depende de teus atos de hoje. Jogadores de futebol, despertem para a importância da disciplina, a importância da prática do bem e da caridade. Jogadores de futebol, despertem para as realidades do Espírito Eterno. Jogadores de futebol, despertem para as realidades do Espírito Eterno. Jogadores de futebol, lutem com todas as forças de sua alma para evitarem tomar atitudes que firam as suas consciências. Jogadores, abram seus corações para Deus. Deixa que Jesus possa entrar e sintonizar com a luz do teu amor as suas almas com as forças do bem. Jesus, sintonize os jogadores de futebol com as forças do bem. Jesus, sintonize os jogadores de futebol com as forças do bem. Ó Jesus, acende essa luz. Jogadores de futebol, sintonizem com as forças do bem.
Jogadores de futebol, despertem para o amor incondicional aos que sofrem com as misérias do mundo, com as dores da fome, com a expiação da riqueza e com os adoecimentos. Desperte o Senhor para a felicidade que os aguarda se souberem gerenciar bem a função que tu lhes confiaste. Há de despertar a esperança, a alegria, em uma competição saudável com equilíbrio e respeito às regras e às leis. Jesus, desperte os jogadores de futebol do mundo para a consciência de responsabilidade pelo futuro do esporte na Terra. Jesus, desperte-os. Jesus, desperte os jogadores de futebol para Deus. Jesus, desperte os jogadores de futebol para Deus. Jogadores de futebol, despertem para Deus. Jogadores de futebol, despertem para Deus. Despertem. Jesus, abençoe, Senhor. Jesus, abençoe, Senhor. Jesus, abençoe, Senhor.